Olá, caros alunos de Filosofia do Direito, estamos aqui mais uma vez para tratar de um outro tema bastante importante dessa disciplina, que é a disciplina de base de todo o curso de Direito, né? Filosofia do Direito. Pois bem, hoje a gente vai tratar do problema das fontes, né? Que é algo central, né? Algo que está no centro das discussões acerca do que vem a ser o direito em determinada concepção, em determinado contexto, né? E para começar essa aula, eu já vou trazer aquilo que a gente chama de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 4º, que diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz atenderá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fonte primordial do nosso direito brasileiro, do nosso ordenamento, é a lei, né? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, somente quando a lei for omissa, o juiz vai atrás de outras fontes do direito, né, para informar a sua decisão judicial. No entanto, este modelo, né, que é um modelo legalista, ele não é necessariamente o modelo de direito, o único modelo de direito. A gente pode ter uma série de modelos de direito apropriando-se de diversos tipos de fontes diferentes do direito, né? Então, a gente tem uma multiplicidade de fontes, a gente poderia pensar em várias combinações de como chegar então a um direito a partir dessas fontes, né? Exemplos de fontes, a gente tem a natureza, a gente tem os desígnios divinos, né? Deus como fonte do direito, a gente tem a razão, a gente tem a tradição, a gente tem os costumes, a gente tem o consenso, a gente tem deliberações, determinações, leis, jurisprudência, decisão judicial, moral, equidade, tudo isso pode ser considerado fonte do direito, a depender do contexto em que se observa, né? Então, não é necessariamente a lei a única fonte do direito, muito embora a gente conheça o direito dessa maneira, né? E talvez seja um pouco difícil da gente separar a lei do direito, ou o direito da lei, né? Porque a gente nasceu e a gente cresceu sob uma concepção legalista de direito, né? Então, essa conexão necessária entre direito e lei, entre lei e direito, ela está no nosso âmago, ela está na nossa mente, né? Ela está até a gente poderia dizer num certo inconsciente coletivo, né? De que o direito ele está na lei. Só que nem sempre a posição legalista foi a posição prevalente. Na verdade, a ótica legalista ela só vai estar prevalente, só vai ser prevalente nos últimos tempos, né? Já a partir da modernidade. Né? Antes disso, a gente tinha outras concepções bastante diversas, inclusive concepções plurais, né? Concepções que misturavam aí de forma bastante tranquila até essa multiplicidade de fontes de direito, né? A gente só vai construir a lei com direito a partir então de um determinado momento onde algumas características ou princípios de direito, pretensos princípios de direito vão começar a ser bastante importantes, como por exemplo a ideia de segurança jurídica, né? A ideia de que você precisa ter aonde buscar o direito sempre que preciso, faz com que a lei seja algo relevante, né? Porque a lei ela vai ter lá os desígnios escritos e aí você vai lá e consulta a lei sempre que precisar, né? Então a gente passa a partir dessa concepção a ter uma ideia de direito-lei bastante formada na sociedade, bastante concretizada na sociedade. No entanto, é preciso que a gente compreenda, tentando se livrar dessa concepção, não que a gente deva
criticar essa concepção no sentido de abandoná-la, mas conseguir enxergar outras possibilidades, né? Se desvencilhar, né, a partir da possibilidade de enxergar outras possibilidades. Que a gente possa entender que não necessariamente o direito se identifica com a lei, né? Que há outras possibilidades e outras possibilidades concretas. Mas para que isso possa acontecer, a primeira coisa que a gente tem que observar é que há uma diferença bastante grande entre lei e norma. Entre lei e norma. O que é a lei? A lei é aquele documento escrito, posto por uma autoridade, né, constituída de alguma maneira. Isso não precisa ser no nosso modelo legislativo, isso pode ser até numa sociedade autoritária, né? Não há uma vinculação da existência de um poder legislativo separado do executivo para que se crie leis, né? Inclusive há muita discussão sobre o que vem a ser uma lei, né, do ponto de vista histórico, né? Mas hoje é o documento que traz prescrições, e é posto ali pela autoridade, por isso é aceito pela sociedade inteira, né? Já a norma é aquilo que decorre, no nosso ponto de vista legalista, é aquilo que decorre da lei, né? Aquilo que decorre da interpretação ou da aplicação da lei. É aquilo que de fato obriga, né? É aquilo que de fato gera obrigação, né? Quando a gente fala que a norma ela gera obrigação, isso pode significar tanto que alguém tem que fazer alguma coisa, quanto que alguém não possa fazer alguma coisa, né? Uma obrigação, aí, utilizando-se aí de conceitos do direito civil, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, né? Você está implicado pela norma a observá-la, ou seja, num sentido comissivo, seja num sentido omissivo. Isso pode ser direcionado ao Estado, isso pode ser direcionado ao indivíduo, isso pode ser direcionado a uma coletividade, mas a norma é aquilo que obriga, né? É aquilo que obriga. E dificilmente você vai ter o texto da norma, ou melhor, o texto da lei, transcrito na norma literalmente, né? Essa interpretação literal do texto, ela não é tão simples, ela não é tão comum no direito, no nosso direito, no nosso atual contexto, concepção de direito, né? A gente já conseguiu entender a multiplicidade de possibilidades a partir do texto da lei, né? Então, se a gente consegue entender que um texto ele pode gerar uma série de interpretações e o fenômeno da interpretação, né, o sair do papel para a vida real, ele é um fenômeno complexo, a gente consegue entender então que a lei é diferente da norma. E se a lei é diferente da norma, não necessariamente o direito está identificado com a lei, porque do momento em que a gente tem a lei até o momento em que essa lei ela é aplicada, existem outros processos aqui que fazem com que haja a possibilidade de inserção de outras fontes, né? O nosso próprio Código de Processo Civil permite a inserção de fonte jurisprudencial, né? O magistrado pode estar obrigado a uma decisão a partir daquilo que diz a jurisprudência, né? Já trazendo um pouco de common law para dentro do nosso civil law, né? Então, aí a possibilidade de a gente trabalhar fontes de maneira intercalada, né? Ainda que a nossa lei de introdução, né, que na verdade é um decreto-lei, não fale na jurisprudência como uma fonte de direito, né? Isso é mais o resultado do desenvolvimento, né, histórico ou da sequência histórica de acontecimentos, né, que a gente pode observar, que a gente pôde observar aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, esse primeiro vídeo era para que a gente entendesse o que é o problema das fontes, ou seja, aquele problema que a gente tem em identificar o que é ou não, o que pode ser ou não fonte de um determinado direito, para que depois a gente possa entrar em outras temáticas correlacionadas não só à definição de fontes, como também a definição, ou melhor, como também a ideia de pluralismo jurídico, né? Ou essa ideia de pluralismo jurídico que é uma ideia
haja uma ideia, né, um contexto, né, que a gente observa na Idade Média, mas que a gente observa também sem grandes dificuldades na nossa realidade atual, ainda que a gente viva formalmente numa realidade legalista. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Quem puder se inscreve no canal e dá um like aí para ajudar o canal a crescer e não ficar só restrito a vocês, alunos do Sezuski. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima.